A aprovação no Senado de um projeto que estabelece um mercado regulado de carbono no Brasil. Uma iniciativa que é parte importante da agenda ambiental do governo. E a exceção aberta ao agronegócio, que pode reduzir bastante o alcance do texto. Eu sou o Marcelo Rubissec e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Marcelo para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 5 de outubro de 2023. Dia seguinte à aprovação no Senado do projeto de lei que institui o Mercado Regulado de Carbono no Brasil, chamado oficialmente de Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa. O projeto foi aprovado de forma unânime pela Comissão de Meio Ambiente da Casa. Por ter passado em caráter terminativo, o texto, a princípio, não precisa passar pelo plenário do Senado. Isso quer dizer que, a não ser que um recurso seja apresentado com a assinatura de pelo menos 9 senadores, a matéria vai direto para a Câmara dos Deputados. Se for aprovada lá, sem mudanças, vai para a sanção presidencial. As regras para esse mercado vão valer para empresas que emitem a partir de 10 mil toneladas de carbono por ano. Essas empresas vão precisar enviar para o poder público um plano de monitoramento das suas atividades. Elas também vão precisar apresentar relatos de suas emissões de gases, segundo regras que forem colocadas dentro desse sistema. Quem não cumprir com essas normas vai ficar sujeito a uma multa que vai poder chegar até 5% do faturamento bruto da empresa. Para as empresas que emitem acima de 25 mil toneladas de gás carbônico, as regras vão ser mais rigorosas. Não só elas vão ter mais obrigações para cumprir, mas também são elas que vão ficar sujeitas ao principal ponto do mercado regulado, que é o limite para as emissões de gases de efeito estufa. Então, dentre essas empresas que emitem mais, quem quiser liberar gases além do limite vai precisar comprar os chamados créditos de carbono, que já a gente explica para você. A pergunta que aparece na sequência é: quais vão ser exatamente os limites de emissão para as empresas no Brasil? Só que a gente ainda não consegue dar uma resposta. Isso porque o teto ainda vai ser estabelecido por um órgão gestor que vai ser criado justamente para cuidar do mercado regulado de carbono. Nesse sentido, ainda tem coisas em aberto no texto, que vão precisar ser definidas num segundo momento. Isso se essa lei for aprovada também na Câmara e sancionada. A implementação desse novo sistema vai ser gradual. O projeto aprovado no Senado diz que o governo vai ter 2 anos, contando a partir da sanção, para regulamentar o funcionamento desse mercado e detalhando as regras e os limites. Depois desse prazo de 2 anos, ainda vai ter um período de testes que vai durar 3 anos, em que as penalidades para as empresas que não cumprirem as regras ainda não vão valer. A criação de um mercado regulado de carbono é uma bandeira importante da agenda ambiental do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente e alguns ministros já vêm sinalizando há algum tempo a intenção de levar esse tema adiante e tirar do papel esse novo mercado. Mas quando a coisa enfrentou resistência durante as conversas no Senado, o governo topou negociar e mudar o projeto. O que aconteceu foi que o governo costurou um acordo com a Frente Parlamentar da Agropecuária, que você deve conhecer como Bancada Ruralista, para tirar o agro das exigências desse novo sistema. Então sabe aquelas regras que a gente falou que vão valer para as empresas que emitem a partir de 10 mil toneladas de carbono por ano? Elas não vão valer para o agronegócio. A justificativa dada para isso é que é difícil medir com precisão as emissões dessas atividades. Bom, para a gente entender exatamente o que está em jogo e o porquê dessa exceção importar tanto, a gente precisa entender o que é um mercado de carbono e o que são os créditos de carbono. E para isso, a gente precisa voltar para o final do século XX. Os créditos de carbono são cotas de emissão de gases do efeito estufa que podem ser compradas e vendidas por empresas, governos e até consumidores. A ideia é que essas cotas, que correspondem a 1 tonelada de gás carbônico cada, podem ser negociadas num ambiente chamado de mercado de carbono. No fundo, esse mecanismo estabelece que o direito de emitir novos gases pode ser precificado e comercializado. É uma forma de tentar reduzir as emissões com base em um instrumento de mercado. Os créditos de carbono surgiram no Protocolo de Quioto de 1997. É nesse tratado internacional que foram definidas metas de redução de emissão de gases para países desenvolvidos, ou seja, países ricos.
Os mercados de carbono começaram a funcionar efetivamente em 2005. Mas como é criado um crédito de carbono? Num primeiro momento, a ideia era que os créditos de carbono fossem gerados a partir de projetos de redução de emissões bancados por países desenvolvidos em países emergentes ou em desenvolvimento. O nome desse instrumento era Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, conhecido também pela sigla MDL. Então, por exemplo, se uma empresa alemã montasse uma instalação de produção de energia renovável num país da América do Sul, ela estaria gerando créditos de carbono. Para verificar se esse projeto realmente gerava resultados benéficos para o meio ambiente, tinha toda uma máquina burocrática de avaliação. Acontece que essa fórmula do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo se esgotou, e por alguns motivos. Com o tempo, as estatísticas, a fiscalização e a eficiência dos projetos feitos no âmbito desse mecanismo perderam credibilidade. E, além disso, a eclosão da crise financeira de 2008 levou esses mercados a uma forte desaceleração. Conforme esse esgotamento foi acontecendo, surgiram outras modalidades de mercados de carbono, principalmente em países desenvolvidos. Uma delas é o chamado mercado voluntário de carbono, em que pessoas, empresas e governos reduzem emissões por iniciativa própria, gerando créditos de carbono. A lógica é a mesma do mecanismo de desenvolvimento limpo. Projetos que resultam na redução de emissões ou na captura de carbono geram créditos que podem ser negociados entre ONGs, governos, empresas e indivíduos. Mas o mercado voluntário tem algumas diferenças importantes para o MDL. Uma delas é o tipo de projeto que pode gerar crédito de carbono. E outra é que a certificação desses créditos não é mais feita por uma única grande máquina burocrática. Ela é feita por diferentes organizações que não necessariamente têm os mesmos critérios ou níveis de rigor. E isso acaba gerando dúvidas sobre a qualidade desses créditos. A gente tem até um exemplo recente de quais problemas podem surgir. No dia 2 de outubro, o site G1 publicou uma reportagem sobre a suspeita de empresas que fraudavam o sistema de certificação para conseguir créditos de carbono. Elas diziam que mantinham projetos em terras privadas, mas na verdade esses projetos estavam em terras públicas. Então elas conseguiam emitir créditos irregularmente e ganhavam dinheiro vendendo esses ativos. Tudo isso dentro do esquema do mercado voluntário de carbono. Além do mercado voluntário, surgiu também um outro tipo de mercado de carbono, num mecanismo chamado de sistemas de comércio de emissões. Nessa modalidade, um governo distribui um número limitado de autorizações para poluir. Na prática, isso coloca uma espécie de teto, pelo qual cada empresa só pode emitir uma determinada quantidade de gases. Se a empresa reduzir suas emissões e ficar abaixo do teto, ela pode negociar as permissões que sobraram para empresas que não conseguiram cumprir as suas metas. Por ter regras definidas por governos, esse mercado é considerado regulado, ou seja, ele só existe porque foi regulado pelo poder público. E como talvez você já tenha percebido, é justamente esse o tipo de mercado que o Brasil está querendo adotar. Bom, como a gente falou agora há pouco, o governo costurou um acordo para tirar o agronegócio das regras desse novo mercado brasileiro. Então, enquanto as empresas de outros setores, como a indústria, vão ter que respeitar os limites de emissões e comprar créditos para poder emitir mais, isso não vai acontecer com o agro. Quando a gente vê dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, ligado ao Observatório do Clima, a gente entende por que essa exceção é tão relevante. Os números mostram que a agropecuária brasileira é responsável por mais ou menos 1/4 de todas as emissões do país. Dentro do agro, as duas maiores fontes de gases são o arroto de boi e o manejo do solo. No ranking das emissões brasileiras, a agropecuária só fica atrás do desmatamento, que representa mais da metade do carbono que o Brasil libera. Só que a gente também precisa considerar que uma boa parte do desmatamento no país acontece justamente em função do avanço do agro, principalmente para a pecuária. Por mais que exista o argumento de que há uma dificuldade maior em medir com exatidão as emissões do agro, isso não impediu o surgimento de críticas de ambientalistas à exclusão do setor das regras do novo mercado de carbono. Por exemplo, nas redes sociais, o Tasso Azevedo, criador do sistema de estimativas de emissões, criticou o projeto aprovado no Senado, dizendo que não faz sentido excluir da regulação o setor que mais emite. Segundo ele, o mercado regulado de carbono brasileiro já nasceu fadado a ser nanico. O projeto ainda precisa ser aprovado na Câmara, então é possível que ele seja alterado.
Mas é importante a gente lembrar que o texto chega na casa num momento de demonstração de força da bancada ruralista. Em setembro, esse bloco teve grande influência na votação que aprovou o projeto de lei que institui, entre outros pontos, o marco temporal como requisito para a demarcação de terras indígenas. Isso, apesar do Supremo Tribunal Federal ter decidido contra essa tese. Ou seja, é improvável imaginar que os deputados vão incluir o agronegócio na regulação do novo mercado de carbono. Ainda mais porque a representação da bancada na casa é bem forte. São 300 deputados dos 513 que compõem a Câmara. O escritor norueguês John Fosse foi premiado nesta quinta-feira com o Nobel de Literatura. O Marcelo Montanini entrevistou Leonardo Pinto Silva, tradutor do último livro do escritor lançado aqui no Brasil. Marcelo, antes de tudo, conta pra gente quem é o John Fosse. John Fosse é um dramaturgo, escritor e tradutor norueguês de 64 anos. A obra dele inclui ficção, poesia, ensaios e mais de 40 peças teatrais e títulos infantis. Há ainda uma peculiaridade na escrita de Fosse. Ele escreve em nynorsk, uma das duas línguas oficiais da Noruega, falada por apenas cerca de 20% da população, predominantemente na zona rural ou na costa oeste do país. Apesar disso, Fosse é um escritor conhecido no mundo. Já foi traduzido para mais de 50 idiomas. Aqui em Lisboa mesmo é fácil de encontrar obras dele. Porém, no Brasil, ele teve apenas 13 livros lançados. Melancolia, em 2015, É a Alice, em 2023 e Brancura, que teve o pré-lançamento na quarta-feira, a 4 de outubro, um dia antes da Academia Sueca anunciar que ele ganhou o prêmio desse ano. A principal obra de Fosse, Septologia, ainda não foi lançada no Brasil, mas isso pode mudar em breve. E Marcelo, como que o Leonardo Pinto Silva definiu a obra do Fosse? Então, ele destacou bastante essa peculiaridade de Fosse usar uma língua minoritária e marcadamente oral na escrita, o que para Silva dá a Fosse uma liberdade criativa. O tradutor disse ainda que a obra de Fosse é uma mistura de Guimarães Rosa com José Saramago. Silva ressaltou também como um traço marcante da obra de Fosse a angústia existencial, o drama diante da morte, porém sem ser pessimista. Por fim, vale destacar que a Academia Sueca premiou Fosse pela originalidade e inventividade da prosa e da poesia, expressando em palavras aquilo que é indizível. A entrevista do Marcelo com o Leonardo Pinto Silva você lê em nexojornal.com.br. Lá você acompanha todo o conteúdo que o Nexo produz diariamente. Assine o Nexo e apoie o jornalismo independente de qualidade. Na descrição desse episódio tem link com um desconto especial de 60% por tempo limitado para assinaturas com o Google. O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A seção traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. A gente deixa um link na descrição do episódio se você quiser assinar. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu começo as nossas dicas de hoje com a indicação de uma série pegadinha, Na Mira do Júri. É a sensação do momento na Amazon Prime Video, uma comédia falsamente documental que faz rir de gargalhar e corar de constrangimento. Aliás, os produtores Lee Eisenberg e Gene Stupinski são especialistas nessa arte de constranger. São os mesmos de The Office. Essa série, Na Mira do Júri, acompanha os bastidores de um julgamento pelo olhar de um jurado, Ronald Gladden, que, sem saber, contracena com atores acreditando que faz parte de um júri real. Para ouvir, tem duas indicações. A primeira delas é Javelin, o novo álbum de Sufjan Stevens. Se você estava com saudades da melancolia do multi-instrumentista norte-americano, já pode se animar. Ou chorar de emoção. Porque o seu novo álbum é um retorno à sonoridade de Carey e Lowell, o disco de 2015 que o consagrou como um dos artistas mais interessantes da geração. Em Javelin, Stevens explora temas já conhecidos da sua discografia, como amor, sofrimento e religião em 10 faixas. A segunda dica para ouvir é o rap surrealista do Rodrigo Hoje. 6 anos após lançar o último EP, o rapper paulistano traz Aleatoriamente, um álbum ousado e de difícil definição.
tem participações de Jussara Massal e de Dom L., e explora o terror do cotidiano, do ônibus lotado à violência policial, passando pelo flerte online e pela precarização do trabalho. Tudo isso com a produção experimental de Kiko Dinucci, do Metá Metá, que completa a lírica surrealista de hoje, uma trilha sonora digna de filme de horror, mas também um retrato fiel de diversos ângulos da vida e que, aleatoriamente, se unem pelo caos. Agora uma dica para ler, porque é um bom momento para a literatura infantil no Brasil. Tem os livros infantis do Selo Baião e os do Maurício Sendak. Acabam de chegar às livrarias os primeiros volumes do novo Baião, selo infantil da Todavia. Entre os lançamentos tem o sensível A Menina dos Cabelos d'Água, de Sidney Nogueira. E está de volta também às prateleiras o clássico do gênio Maurício Sendak, Onde Vivem os Monstros, agora com a Companhia das Letrinhas. Esse livro foi editado anteriormente pela Kozak Naif. Mas agora a Companhia das Letrinhas assume a obra do autor e promete novos títulos para 2024. Tem que ficar de olho. Para terminar, que tal fazer salames de chocolate? Ele agrada multidões, tem chocolate como base, não precisa assar, dispensa técnicas minimalistas e usa apenas ingredientes descomplicados. É com essa descrição matadora que o salame de chocolate é apresentado no site de receitas norte-americano Food 52, que é queridinho dos foodies. Em vez de indicar uma única receita, esse texto que está lá no site da Gama e nas nossas newsletters reúne diferentes abordagens que usam até frutas secas embebidas em suco de laranja ou uísque. Já pensou que delícia? Por hoje é isso, mas semana que vem a Gama volta com mais dicas do Achamos que Vale. No site da Gama e assinando as nossas newsletters, você pode conferir as nossas dicas semanais. Até semana que vem! Da aprovação no Senado do novo mercado regulado de carbono, passando pelo Nobel de Literatura e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Marcelo Rubissec, apresentação e edição de texto de Aline Pellegrini, participação de Marcelo Montanini e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até!